Bom, pessoal, terminei o vídeo anterior, né? Ficou meio cortado, mas deu para entender. Terminei então falando assim, para que a gente precisa aprender, né, sobre os híbridos do carbono? Na verdade, o que nos importa aqui, né, o que é importante em conhecer os híbridos do carbono é que eles vão dar forma às moléculas orgânicas. Tá? Então, se eu tenho híbrido sp3, se eu tenho híbrido sp2 ou se eu tenho híbrido sp, eu vou ter geometrias diferentes. Então, isso vai nos dizer, né, o formato da molécula, como ela se orienta no espaço. Então, muitas vezes a gente vai ver aquelas fórmulas orgânicas que são desenhadas, né, cheias de hexágonos e zigue-zague, a gente consegue entender o porquê, né, desses formatos diferentes, tá? Então, um carbono que é híbrido sp3, ele sempre vai ter geometria tetraédrica, tá? A geometria dele é um tetraedro. Depois a gente pode ver melhor isso com os modelos atômicos que ficaram na escola, né? Eu posso mostrar para vocês. Ou se vocês, claro, quiserem e puderem, deem uma procurada na internet, vocês vão ver que tem figuras assim animadas até que demonstram as 3 dimensões bem direitinho de um tetraedro. Tá? O híbrido sp2, então, sempre vai ter a geometria trigonal plana, é como se fosse um triângulo, tá? E o híbrido sp, me emociona aqui. E o híbrido sp, ele vai ter geometria linear, como se fosse uma linha, tá? Orientação de linha no espaço. Então, a gente vai ter, né, essa ideia, assim, sabendo que tipo de híbrido é, a gente tem mais ou menos uma ideia da forma das moléculas orgânicas, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer os híbridos. Depois, então, a gente tem um outro tópico aí que seria a representação dos compostos orgânicos, tá? Então, a gente tem a fórmula de Lewis, que é aquela fórmula que vocês já conhecem lá desde o primeiro ano das ligações covalentes, que é onde aparecem os elétrons, né? E os compartilhamentos aqui, né, na forma de elo. Então, sempre o compartilhamento acontece aos pares, né? Sempre um par de elétrons que está envolvido no compartilhamento. Então, a fórmula de Lewis, ela obrigatoriamente precisa demonstrar os elétrons na forma de bolinha, de estrelinha, vocês já conhecem isso. Depois a gente tem a fórmula estrutural plana, onde a gente substitui cada compartilhamento por um tracinho. Aí a gente vai ter a situação da ligação covalente simples, que é um tracinho único, a situação da ligação covalente dupla, né, que é um tracinho duplo, e a situação da ligação covalente tripla, que é um tracinho triplo, né, são 3 tracinhos. Então, a fórmula estrutural plana é uma maneira de simplificar a fórmula de Lewis. É o que a gente mais vai usar, né, nessa parte inicial, a fórmula estrutural plana. Depois a gente tem a fórmula condensada. Aí vocês têm que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Na fórmula condensada podem aparecer as ligações entre os elementos, como aqui, uma ligação simples, ou não, tá? Então, pode aparecer a ligação ou pode aparecer tudo grudadinho. Depois a gente vai ver mais exemplos, tá? Mas o que acontece aqui? A gente tem esses 3 hidrogênios aqui, ó, do exemplo anterior ali da fórmula estrutural plana, ó, eles estão ligados ao carbono. E também ligado ao carbono a gente tem um cloro. A mesma substância a gente tem aqui embaixo na fórmula condensada. Onde estão os hidrogênios? Ao invés de estarem aparecendo aqui todos eles abertinhos, né, com as ligações simples, eles estão condensados com o carbono. Então, a gente tem 1, 2, 3 hidrogênios. Quer dizer que a gente tem um H3. Esse H3 pode estar grudadinho no carbono, ó, antes dele, né? Ou depois, pode ser H3C ou CH3, dá no mesmo, tá? Mesma coisa. E aí o Cl, ou ele aparece grudadinho nesse H3C,
ou aparece a ligação, né, que acontece entre o carbono e esse Cl. Depois a gente vai vendo mais exemplos, né, mas eu preciso apresentar para vocês agora as possibilidades, né, como que as substâncias orgânicas vão aparecer para a gente. O quarto tipo, né, de representação é a fórmula molecular. Essa aqui vocês já estão acostumados também. A fórmula molecular é uma fórmula em que aparecem todos os elementos químicos que compõem a substância e junto deles aparece um númerozinho que a gente chama de índice. Esse índice está indicando, na verdade, quantos átomos desse elemento químico compõem a substância. Então, aqui a gente tem, ó, CH3Cl. O C, como não tem índice, quer dizer que tem o índice 1. O H tem o índice 3, indicando que tem 3 átomos de hidrogênio. E o Cl não tem índice, portanto, índice 1. Tá? Então, sempre que o índice for 1, ele não aparece. E vocês já devem lembrar disso lá do primeiro ano, né? Onde, quando a gente aprende ligação covalente, a gente aprende a fazer fórmula molecular. A gente só está recapitulando coisas antigas. E o quinto tipo aqui, que é a fórmula de linhas, ou zigue-zague, bond line do inglês, tá? É uma representação que simplifica mais ainda os compostos orgânicos, tá? Então, aqui na fórmula de linhas, o que a gente tem? A gente tem só linhas representando toda a estrutura carbônica, tá? Então, observem essa primeira linha aqui, ela é equivalente a essa estrutura que está ao lado dela. O que acontece aqui na fórmula de linhas? Em cada pontinha desse desenho, dessa linha, ó, tem uma pontinha na esquerda, uma pontinha na direita. Em cada pontinha a gente tem átomos de carbono. Onde mais a gente tem carbono? Nos vértices, que são os encontros, né, das linhas aqui no zigue-zague. Então, aqui, ó, a gente tem um carbono na ponta, um carbono nesse vértice, outro carbono nesse vértice e um carbono na ponta. Então, a gente tem no total 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, lá eles, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. E da onde vem esses hidrogênios, né, que estão junto aqui com esses carbonos? Bom, os compostos orgânicos básicos a gente chama de hidrocarbonetos. Vamos ver ainda isso com mais detalhes. Mas hidrocarboneto quer dizer substâncias compostas por hidrogênios e carbonos. Então, sempre que a gente tiver fórmula de linhas, basicamente, nos vértices e nas pontas a gente tem o elemento carbono. E o que completa essas ligações do carbono sempre vão ser hidrogênios, a não ser que o elemento apareça no meio lá da fórmula bond line. Se aparecer o símbolo de um elemento diferente, ok, ele pode aparecer. Agora, se não está aparecendo o símbolo desse elemento diferente, ele não existe, tá? Então, o que significa isso? Bond line sempre vai ter coisas ocultas. Os carbonos estão nas pontas e nos vértices. Os hidrogênios sempre são os átomos que completam carbonos. Se tiver algum elemento diferente, tem que aparecer o símbolo do elemento, tá? Se não aparece, é porque não tem. Então, no caso aqui, a gente tem os 4 carbonos e tudo que completa as ligações dos carbonos são hidrogênios. Então, se o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações químicas, quer dizer o quê? Que esse carbono da ponta aqui, ó, ele fez apenas uma ligação simples. Se o carbono é tetravalente, ainda faltam 3 ligações para ele fazer. Quer dizer que nós temos aqui 3 hidrogênios ocultos, eles não aparecem, tá? Então, eles estão aqui na representação ao lado. O próximo carbono, ó, esse que está nesse vértice aqui, onde está o cursor do mouse agora, ele tem uma ligação simples para o lado esquerdo, uma ligação simples para o lado direito. Quer dizer que ele fez 2 ligações covalentes. Como o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então, está faltando 2 ligações. Quer dizer que ele vai ter
2 hidrogênios